Existe um levantamento francês sobre as construções em terra no mundo e a gente vai chegar a alguma coisa em torno de 70%, 75% das construções no mundo inteiro ainda sendo em terra. O adobe é um tijolo cru, né? É um tijolo cru que basicamente a composição desse adobe é um adobe que deve ter alguma coisa em torno de 22, 25% de composição de argila, né? Não é a mesma composição da terra para uma taipa de mão, para um pau a pique, né? É um tipo de composição de terra diferente, né? Esse adobe é um tijolo que não é queimado, é basicamente a composição da terra local, ele é moldado e ele é seco, podendo ser ao sol ou à sombra, ou então só à sombra, ou então só ao sol, dependendo dessa composição dessa terra para o que for mais adequado. O mistério muito está nessa composição, tanto granulométrica quanto na composição dessa terra. Explicando um pouco melhor como é que funciona, os grãos de areia, certo? Areia grossa, média e fina, eles são grãos redondos, digamos assim, né? E a argila, na verdade, ela tem uma estrutura laminar, tá? Então, o que acontece quando a gente adiciona água na mistura é que a gente ativa o poder de coesão dessa argila e a gente faz com que a água penetre entre as lâminas de argila, tá? E quando a gente descola essas lâminas de argila, a gente aumenta o poder de coesão, o poder de cola. A gente faz com que, com a presença da água entre as lâminas de argila, essa argila se espalhe e consiga colar em todos os grãos de areia e aumentando a coesão dessa mistura, tá? Quando a gente acrescenta fibra à mistura, na verdade, a gente está tentando regular a quantidade de argila dessa mistura. A fibra ela não garante uma maior resistência, né? A resistência da mistura ela é dada pelos grãos de areia e quanto mais diversificado esses grãos de areia, né, com granulometrias diferentes, grãos maiores e menores, os menores preenchem os vazios dos grãos maiores, então essa mistura fica mais densa. Só que essa mistura densa ela só se cola com a presença de argila. Por outro lado, se essa terra ela é muito argilosa, ela tem muita cola, mas tem pouca estrutura, né, para manter a resistência. Então essas são as funções de cada elemento da terra. Então as areias dão a estrutura, assim como a brita, né, dá aquela estrutura numa mistura de concreto e o cimento é a cola. Numa parede de terra, numa construção com terra, a argila é a cola e os grãos de areia são a estrutura. Os materiais que nós utilizamos para a fabricação do tijolo de adobe foram terra, areia e fibra, que conferiu melhor resistência ao bloco. Nós colocamos esse material sobre uma lona plástica que facilitou a mistura. Nós pisávamos essa massa e adicionávamos água até que ela chegasse num ponto ideal. Em relação à presença das fibras na mistura de terra, ela confere, digamos, uma resistência à tração, certo? Ela vai fazer uma amarração dos grãos, né? Nesse sentido, e a aplicação dela ela é diferente para o adobe e para outras técnicas, porque o adobe, como ele é um bloco previamente feito e seco, ele tem uma dimensão limite. O adobe vai ter uma dimensão, nesse nosso adobe tem 10 de altura por 15 por 30, então a fibra para o adobe ela tem que ser no máximo do comprimento da metade da menor dimensão, ou seja, a menor dimensão é 10, ela no máximo vai ter 5 centímetros, então ela tem que ser picada em 5 centímetros. E aí a escolha dessa fibra vai depender da sua facilidade de aquisição. Se você tem facilidade de esterco, eu tenho preferido porque ele é uma fibra já curta. Se você tem um capim mais longo, você vai ter que picar esse capim em pedaços menores, ou se você tem a fibra de coco, da mesma forma. Certo? Então, para o adobe, a questão é o limite mesmo do tamanho para não provocar uma fragmentação da peça. As formas utilizadas para a fabricação dos blocos podem ter diferentes
formatos, até formatos trapezoidais. Antes de colocar essa massa, nós temos que umedecer essas formas e nivelar o piso onde vai ser fabricado esses blocos. A massa deve ser colocada nas formas de forma gradativa, pressionando para eliminar qualquer vazio. O excesso depois deve ser retirado e então pode ser desenformado os tijolos. A secagem desses tijolos pode durar de 7 a 15 dias. No nosso clima quente e seco, nós colocamos em uma área coberta dentro da própria edificação e viramos esses blocos durante esse processo para que a face de baixo dele possa secar uniformemente. Quer saber mais sobre a bioconstrução? Assista nossos próximos vídeos e fique por dentro dos tutoriais da Casa Paz.